Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Shirley Botelho do Componente de História. E vem ver comigo o tema aqui da nossa aula. Aula 14, revisão e avaliação. Vamos lá. Muito bem, então nesta revisão vamos tratar aqui sobre as tensões políticas, econômicas e sociais da Primeira República. E a gente inicia aqui com essas charges, né, que elas fazem uma severa crítica em relação ao sistema político dessa Primeira República, né, que de 1894 a 1930, nós vamos chamá-las de República Oligárquica, certo? Então a gente está vendo aqui essas imagens que elas simbolizam muito bem como se deu esse processo. E aí a gente vai entender um pouquinho dessas características a partir de agora. Então, nós temos aqui nas características da Primeira República no Brasil. Dentre as imagens que nós vimos, elas vão conter alguns desses conceitos, né? O do clientelismo, do coronelismo, voto de cabrechos e a política de governadores. Mas, afinal de contas, o que são esses termos, né? Quando a gente fala desse processo da Primeira República, a gente precisa entender que ela foi politicamente governada por oligarquias. O que significa isso? Significa governo de poucos, ou seja, dentro dessa república oligárquica, as políticas adotadas, elas eram em sua maioria em benefício dessas oligarquias, sobretudo as oligarquias cafeeiras ali de São Paulo, do Rio de Janeiro, juntamente com a pecuarista de Minas Gerais. Então, toda essa política vai ser voltada em benefício dessas elites, certo? E boa parte da população vai ficar de fora desses benefícios. Então, o clientelismo, ele versa sobre essa troca de favores entre esses sujeitos com o intuito de se perpetuarem no poder. E para isso, eles utilizavam os coronéis, que eram figuras importantes no interior do país, que eles tinham grande prestígio econômico e social. Então, eles mandavam mesmo no interior. E esses coronéis, né, dentro desses dispositivos políticos, eles vão influenciar diretamente no sistema eleitoral, porque eles vão determinar qual o candidato que a população local deve votar. E para isso, eles vão utilizar, né, o que foi chamado ali de voto de cabresto, que é aquele voto por coerção. Então, muitos desses eleitores, eles são coagidos, são obrigados, muitos sofrem de violência, e também existe a barganha, né? À medida que esses coronéis, eles conseguem um emprego para alguns familiares, conseguem uma cesta básica. Então, tudo isso são trocas ali para conseguir o voto, para que o deputado, que o presidente, que o governador indicasse, ele fosse eleito. E nesse sistema, a gente tem a chamada política dos governadores, né? Os governadores, eles vão atuar diretamente com esses coronéis, né, com os cabos eleitorais, para que seja mantida essa prática de voto, né, que vai contar com diversas fraudes nesse sistema eleitoral. Esse período também, ele é marcado pela chamada política do café com leite. O que é isso? É a alternância de poder, né, ali na presidência da República, entre candidatos de São Paulo e candidatos de Minas Gerais. São Paulo, que era um grande exportador de café, Minas Gerais, que tinha um eleitorado muito grande e também era ali pecuarista, né? Então, grande produtor de leite. Por isso a gente vai ter aí esse nome da política do café com leite. No ano de 1906, a gente vai ver ali ser implementado o Convênio de Taubaté, que é ali uma lei, né, uma prática que vai determinar a compra
de sacas de café desses grandes produtores que estavam em crise. Então, com isso, a gente percebe como, de fato, a política estava voltada para beneficiar esse setor, essa elite agrária, certo? Agora, a gente entendeu esse panorama político, vamos entender um aspecto mais social a respeito da Primeira República. Então, nós estamos aqui diante desse cenário, né, para falarmos sobre as reformas urbanas que ocorreram, sobretudo nas grandes capitais, em São Paulo e Rio de Janeiro. A gente está falando aqui da modernização da infraestrutura dessas grandes cidades brasileiras, né? Isso tudo vai ter como objetivo a preparação para a expansão da atividade industrial, né, com a tentativa também de atrair cada vez mais imigrantes para compor o quadro de trabalhadores no Brasil. E para isso precisava-se ter cidades modernas, cidades arejadas, com saneamento. Então isso vai causar uma urbanização acelerada que vai culminar ali no êxodo rural, ou seja, várias pessoas que moravam ali no campo, elas se deslocam para as cidades em busca de emprego, em busca de melhoria na qualidade de vida. Só que esse processo, ele vai se chocar, né, e vai trazer tensões sociais, porque é um processo que por conta dessa aceleração, ele vai trazer transtornos. E um deles, a gente vai tratar agora, que é em relação à revolta da vacina. E para falar da revolta da vacina, a gente traz aqui outra charge, né, que ela também exemplifica, né, a população se voltando contra as forças sanitaristas para evitar que o processo de vacina ele continuasse. Então, o que foi? A revolta da vacina, ela ocorreu na cidade do Rio de Janeiro em novembro do ano de 1904. O contexto, ele era de proliferação de doenças devido àquele ambiente insalubre, a epidemia de varíola, o aumento da população de ratos, de mosquitos. Então, isso tudo vai causar esse aumento dessas doenças. Juntamente a isso, nós temos o projeto de modernização e urbanização do Rio de Janeiro, que vai levar à demolição de casebres e cortiços existentes no centro da cidade, onde a população de baixa renda morava. Então, essa população ela foi obrigada a morar em morros e assim vai surgir, né, as favelas no Rio de Janeiro. Então, qual foi a solução encontrada nesse contexto, né? Oswaldo Cruz, que era um médico que vai liderar esse processo de higienização e essas reformas sanitárias. Então, qual é o motivo, o estopim aqui para essa revolta? É a obrigatoriedade da vacina antivaríola. Porque a aplicação da vacina, ela foi feita de forma autoritária e violenta, né, sem um diálogo com a população. E com isso houve invasões de residências pelos agentes sanitários. A população, então, já revoltada com aquela série de mudanças por conta da modernização da cidade, eles vão se levantar contra esses agentes e contra essa vacinação obrigatória. E o saldo do levante, a gente vai ver 31 mortos, cerca de 100 pessoas feridas e quase 1.000 presos e 500 pessoas que foram degradadas para o Acre, como represária ali contra essa revolta. Nesse contexto também, a gente vai observar a revolta da Chibata, que ocorreu em 1910, que foi um motim organizado pelos soldados da Marinha Brasileira. E o motivo foi a insatisfação dos marinheiros com os castigos físicos, as chamadas chibatadas, que eram aplicadas aos marujos. Então, para a gente contextualizar, boa parte do quadro de soldados da Marinha eram descendentes de escravizados, então eram pessoas negras. E essa inserção dessa parcela da população na Marinha, ela vai trazer consigo também todo aquele preconceito racial que foi herdado do período imperial, né, do período em que havia escravidão. Então,
como a Marinha ela tinha problema no seu contingente de conseguir atrair pessoas, muitos desses ex-escravizados ou descendentes de escravizados que não tinham uma renda, um trabalho, eles acabavam se alistando na Marinha. E aquelas práticas que se viam durante o período da escravidão no Brasil, de tortura, de chibatadas, elas vão ser inseridas também na Marinha, certo? Então, qual foi o estopim da revolta? A punição de Marcelino Rodrigues Menezes. Ele foi punido com 250 chibatadas e sem direito a tratamento médico. Esse castigo que foi aplicado a Marcelino, ele vai fazer com que os marujos se rebelem, tomem o controle das embarcações da Marinha Brasileira, e os revoltosos, eles tinham algumas exigências, como o fim dos castigos físicos. Caso contrário, eles ameaçavam a capital de ser bombardeada. E a gente vai ter como líder João Cândido, que ficou conhecido como o Almirante Negro. Hermes da Fonseca, ele vai tentar ali ser um conciliador, né, um mediador. Os castigos físicos, eles foram abolidos como práticas ali da Marinha. No entanto, né, não houve anistia para os revoltosos, né? Alguns deles, eles acabaram sendo punidos. Aí a gente percebe toda uma tensão social em meio a esse processo, né, ali na Primeira República. E isso vai se refletir não só nesse âmbito social, mas no âmbito político também, né? Vai emergir movimentos que vão contrariar esse sistema vigente. E um deles é o tenentismo. Então, o tenentismo, ele foi um movimento liderado por jovens oficiais do Exército, principalmente tenentes que começaram a se rebelar contra aquele sistema político oligárquico. Eles não tinham um programa político claro, definido, né? Mas eles defendiam algumas mudanças. Que mudanças são essas? Nós temos aqui, eles que exigiam o voto secreto, porque naquele período o voto ele era aberto, e o voto secreto ele impediria aquele processo de coerção, né, do voto de cabresto. Eles também exigiam o fim das fraudes eleitorais e do coronelismo, a moralização da vida pública, né, o fim da corrupção. Também defendiam o fortalecimento do Estado Nacional, né? Ou seja, a retirada de poder que aquelas oligarquias locais mantinham, e também uma educação pública e universal, para que a população ela acabasse tomando uma consciência maior de si, dos seus direitos, e saber como cobrá-los, né? Então, como que se deu esse processo conhecido como tenentismo? Nós estamos aqui diante do Forte de Copacabana, porque ele é bastante emblemático nesse processo, uma vez que um grupo de militares se rebelou e tomou o Forte de Copacabana no Rio de Janeiro, né? A partir daí vai se desencadear todo esse conflito ali no Rio. Então, essa revolta, ela foi duramente reprimida pelas forças federais, e ela terminou apenas com um pequeno grupo de militares que se deslocou às ruas e marcharam protestando contra essa imposição do governo federal, né? E eles acabaram enfrentando as forças do governo. Nesse confronto, apenas 2 sobreviventes, a gente vai ter Siqueira Campos e Eduardo Gomes, né, que são os sobreviventes desse levante, e aí realizado pelos tenentes no Rio de Janeiro. E aí a gente passa a observar agora o desdobramento desse processo, né? A gente vai ver a revolta de 1924 e a Coluna Prestes. Então, quais são os líderes ali da revolta de 24 que ocorreu em São Paulo, quando militares liderados pelo general Isidoro Dias Lopes e os tenentes Joaquim e Juarez Távora, que participaram ali do movimento tenentista no Rio de Janeiro. Então, o que ocorreu ali em São Paulo? Foram 3 semanas de combates intensos, vários bairros acabaram ficando destruídos.
E essa insurreição, ela foi impedida ali, né, em São Paulo. As forças federais conseguiram suplantar essa insurreição, mas eles acabaram se espalhando para o interior do estado e motivou levantes em outros locais, como Mato Grosso, Sergipe, Pará, Rio Grande do Sul e no Amazonas, com a comuna de Manaus. Os revoltosos, eles acabaram fugindo de São Paulo e uniram-se com os tenentes do Rio Grande do Sul, e aí a gente vai ter, né, a formação da Coluna Prestes, que ela funcionou entre 1925 e 1927, sob o comando de Luiz Carlos Prestes. Eles percorreram mais de 25 mil quilômetros por 13 estados e foram denunciando os abusos da República, né, tentando cooptar apoio da população. No entanto, sem força para tomar o poder, o seu objetivo era mobilizar essa população contra as injustiças do governo. E após 2 anos aí de marcha, eles acabaram se dispersando, mas a Coluna Prestes, ela acabou projetando a figura de Luiz Carlos Prestes na política brasileira, e nós vamos ver esse personagem em outros momentos históricos, certo? Então, nós falamos aqui no campo social, nós falamos no campo político, militar, mas no campo cultural também vamos observar aí que houve movimentos questionando esse sistema. Então, estamos aqui diante do Teatro Municipal para falarmos sobre a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922. Então, enquanto os tenentes protestavam contra o sistema político, no campo da cultura, artistas e intelectuais também buscavam uma renovação. A Semana da Arte Moderna, ela aconteceu no Teatro Municipal, né, de São Paulo, entre 13 e 18 de fevereiro, e ela foi um marco para o modernismo brasileiro. O Brasil, ele ainda era fortemente influenciado pelos modelos culturais europeus, e a arte, ela seguia padrões conservadores, né? E já esse modernismo, ele vai propor uma arte livre, criativa e autenticamente brasileira, com linguagem simples, temas nacionais e o rompimento com as regras tradicionais que não contemplavam o que era a brasilidade e o que era o Brasil, né? Então eles vão romper com isso. Quais são as ideias centrais aqui da Semana da Arte Moderna? Nós temos a valorização da cultura brasileira, sobretudo a indígena, né, a cultura popular, a cultura regional. Eles vão propor também uma ruptura com o academicismo e o formalismo europeu. Lembrando que a Europa, ela tinha acabado de passar pela Grande Guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, ali entre 1914 e 1918. Então, muitas das obras literárias, das obras artísticas, elas estavam envoltas ainda naquele cenário lúgubre, da guerra, certo? Então, isso não condizia com a realidade brasileira. Por isso, eles vão propor a liberdade de expressão artística, né, rompendo com aquele padrão estético que era trazido para o Brasil. E embora esse movimento fosse um movimento cultural, a Semana de 1922 também refletia esse desejo por mudança que tomava conta de diversos setores da sociedade. E assim como os tenentes, né, os modernistas, eles queriam romper com esse velho Brasil. E eles queriam construir um país mais justo, moderno e criativo. Então, a gente percebe que em diferentes setores, as pessoas elas vão acabar se mobilizando em torno de um projeto de restauração dessa brasilidade, né? Tanto no campo político, no campo econômico e também no campo cultural. E assim finalizamos a nossa revisão.